Olá Brasil, sejam todos bem-vindos à Janela do Mercado e do Campo, porque nós estamos ao vivo com mais uma edição do Tempo e Dinheiro, com a minha janela do campo debaixo de um tempo nublado, já faz vários dias com o tempo nublado escuro aqui no Mato Dentro, interior de São Paulo, e nada das chuvas, nada. Daqui a pouco nós vamos falar com o professor de agrometeorologia, o Paulo Centelhas, que falou já conosco aqui no Notícias Agrícolas. Ele vai dar umas dicas, para o pessoal da safrinha de milho, porque as chuvas plantadeiras só no final do mês, portanto daqui a uns 10 dias. Tudo bem, tudo isso e muito mais aqui no Tempo e Dinheiro. Então vamos em frente, Pedro Braga? Um oferecimento Indutar. Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro desta terça-feira, 20 de outubro de 2020. Vocês viram que eu dei aquela suspirada porque, puxa vida, tem tanta informação que as chuvas chegariam dia 10, depois dia 12 e tal, hoje é dia 20 e nada agora, só semana que vem, meu Deus, só respirando fundo. Claro que tem algumas regiões do país, o tempo sul do Paraná está bem, algumas regiões do centro do Mato Grosso, o pessoal está plantando muita chuva em Minas Gerais, mas o restante do país, vou dizer assim que 8%, nem 10% do país está recebendo chuvas. E essas chuvas são manchadas, aquelas chuvas bem manchadas, chove aqui, não chove lá, nem é manga, não é chuvas esparçadas mesmo, que não dá condições para nós termos o plantio. O plantio está atrasado, daqui a pouco o Vlamir Brandalize vai repercutir esse atraso, porque ela reflete nos preços tanto da soja quanto do milho. Nós temos um destaque para mostrar para vocês, o professor Paulo Centelhas, lá aqui de Piracicaba, o professor de agrometeorologia, disse para a Virgínia Alves do Notícias Agrícolas essa manchete aí, ó. Retorno das chuvas ainda é muito irregular e boa parte do país não tem condições para plantio. O mapa que nós vamos abrir daqui a pouco vai mostrar todo o Brasil e essas manchas de chuvas bem irregulares. É a nossa realidade, a economia continua também. Temos uma boa notícia, já vamos mostrar para vocês que o IGPM, aqueles preços médios que estão pressionando a inflação, diminuíram segundo a Fundação Getúlio Vargas. Esse é o nosso destaque. Dito isso, Pedro Braga, vamos ver as manchetes dos especialistas do Tempo e Dinheiro no ar. Olá, João Batista e amigos do Tempo e Dinheiro. Hoje comentaremos sobre o bom ritmo da colheita americana. Já está na reta final para a soja, milho faltando menos de 40%. E no Brasil as exportações seguem com ritmo acelerado, o complexo soja embarcou quase 102 milhões de toneladas. Já comentaremos todas as notícias aí e negócios brasileiros aí comprando soja nos Estados Unidos. Até daqui a pouco. Olá, João Batista, amigos do Tempo e Dinheiro, mais um dia de alta no mercado do boi gordo. Parece brincadeira de esconde, quem tem não mostra e quem precisa procura. Enquanto isso, o mercado futuro lá na B3 bate R$ 283 arroba para o vencimento futuro de novembro. Daqui a pouquinho eu volto com essas informações, detalhes do mercado de pecuária. É com você, João. Oi, João Batista e amigos do Tempo e Dinheiro. O presidente Bolsonaro desmente a informação de que Rodrigo Maia poderia virar ministro. E o senador do dinheiro na cueca pede licença de 90 dias. Esses e outros assuntos de Brasília daqui a pouco. Até mais. Olá, hoje em minha participação aqui no programa Tempo e Dinheiro tem mais um trecho da entrevista com o José Eduardo Cismeiro da ProSoja do Paraná, debatendo o assunto sobre o que é a melhor palhada para se fazer cobertura do solo para um plantio com mais produtividade. É o que a gente está chamando de polêmica do bem. Eu e o Frederico precisamos levantar essa discussão, porque parece que todo mundo tem condições de fazer cobertura. Não, precisamos ter produtos materiais para fazer essa cobertura. Esse é o tema do foco do Frederico Olive no seu segmento aí de agricultura sustentável. E fazendo um blague aí com a chamada do Renatinho, daqui a pouco o Renato vai entrar conosco. O senador pediu para ir para o banheiro. Olha que loucura, meu Deus do céu. Olha aqui, deixa eu dizer uma outra coisa para vocês. Se vocês estão horrorizados com isso, se vocês estão horrorizados com o STF, vamos esclarecer algumas coisas. Os juízes do Supremo votam de acordo com a Constituição. E a Constituição, ela
Essa Constituição de 88 foi votada, depois foi remendada, foi acrescentada, foi tirada artigos tal, por deputados. Deputados que nós colocamos lá dentro, nós de forma geral, evidentemente. E como é onde começa essa escolha? Começa exatamente na eleição de prefeitos e vereadores, principalmente vereadores. Sabe esse negócio de você votar vereador porque é amigo, porque vai ganhar alguma coisa em troca, uma bobagem? Lembre-se que são eles que formam os diretórios, que vão escolher os deputados, que vão mexer na Constituição. Então, se você está querendo modificar o país, comece escolhendo bem seu vereador, né, para nós termos lá na frente a reforma política, que vai ser assunto para o Renato Dias, já, do ranking dos políticos. Votem direito para vereador. Assim, outra coisa, não adianta dizer, eu não vou votar. Se você não for votar, alguém vai votar por você. Então, perca algum tempo, né? Escolha a melhor pessoa para te representar, para a gente poder mudar a Constituição, mudar o Congresso e mudar o Supremo para o bem do Brasil, certo? Muito bem, vamos ver os preços. Estamos falando de tempo e dinheiro. Vamos ao dinheiro, o dinheiro das mercadorias agrícolas, com base nas bolsas americanas. A soja continua subindo 0,65% a 10 dólares e 61 por bushel. O milho sobe 0,52% a 4,07. O trigo sobe 0,38%. Daqui a pouco o Marcelo De Broker vai nos explicar. E o trigo está valendo 6 dólares e 29 mais 3 por bushel lá em Chicago. O café continua perdendo, hein? Perde 1,20 hoje, 1 dólar 0,4 mais 78, é o contrato C, 1 dólar 0,4 centes por libra peso para o café, contrato C negociado na Bolsa de Nova York. O açúcar, 14,61 centes a libra peso, perde 0,75%, o algodão também perde 0,86%, recua para 70,55 centes. O petróleo está quase que na estabilidade, mas no vermelho, a 41 dólares 0,3. O ouro está ganhando levemente 0,15% a 1.914 dólares, 1.914 por onça Troy. Vamos ver o dólar. Como é que está o dólar? O dólar está em queda. Há boas perspectivas para a gente ter essa posição do dólar, valendo 5,58, 5,57. Vamos ver o gráfico? Porque há um prenúncio de entrada de dinheiro lá nos Estados Unidos, um acordo no valor de, cadê? É muito dinheiro que o presidente Donald Trump está esperando para que haja uma injeção de 2,2 trilhões de dólares na maior economia norte-americana. Por isso o dólar recua aqui no Brasil a 0,50% de recuo a 5 dólares e 58, 5,57. Essa é a posição deste momento. Vamos agora saber dos preços da soja, Pedro Braga. Vamos ver a soja lá na Bolsa Brasileira, base Porto de Paranaguá. No ar, na tela, como é que está? Novembro, 23 dólares e 45, alta de 0,56%. Soja em Chicago, nesse instante, 8 centes de alta no primeiro vencimento. Novembro, a 10 dólares e 62,25. Janeiro, 10,62. O maio, alta de 10 centes a 10,47,5. E o julho, 10,49, alta de 9,5. Assuntos para Vlamir Brandalize. Minuto da soja no ar. A gente está vendo ali os preços da soja subindo em Chicago e nós temos aqui no Brasil também, você já narrou, preços firmes para a soja, cada vez mais firmes. Portanto, aquela abertura dos portos, liberando a importação de soja e milho, não resultou em nada. É isso, Vlamir? Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Olha, João, não é que não resultou em nada, ele resultou que acabou servindo para pressionar um pouco mais Chicago, né, para cima. Porque o mercado lá, vendo a safra americana indo para a reta final, não tem muito o que mudar. A safra americana realmente ela teve perdas grandes nesse ano e o volume da oferta americana é muito menor que a demanda. E tem mais um novo comprador aparecendo no mercado americano, que é o Brasil agora precisando de comprar soja, porque nós estamos com a safra mostrando atraso no plantio, vai ter atraso na entrada da oferta do grão novo e automaticamente as indústrias, o setor da ração vai precisar de soja para trabalhar aqui dentro. Por isso que é mais um disputando o mercado americano e ajudando Chicago a subir. Então,
essa liberação acabou servindo até para pressionar Chicago para cima. Inclusive a gente tem informação que já houve compras brasileiras de soja americana, você confirma? Hoje pela manhã aí os comentários que a gente tem aí com o pessoal da indústria, aparentemente o Brasil teria comprado um navio pelo menos hoje de 60 mil toneladas, teria comprado alguma coisa nos dias anteriores também e deve comprar mais. Então agora se fala em 400, 500 mil toneladas de compras provavelmente de soja americana. E também há um indicativo que alguns navios que sairiam dos portos brasileiros estão sendo recomprados pelo exportador aí para ficar para o mercado interno, porque agora nós estamos na reta final já das exportações, já exportamos quase tudo que podia. Então os embarques de agora em diante tendem a cair bastante, porque tem pouco para ser embarcado. Mas o pessoal que precisa da soja agora está vendo que enxugou a oferta, né, João? Nós estamos aí com uma situação de aperto no abastecimento interno. No relatório aí que saiu ontem à tarde da CSEX, ele mostra aí que nós estamos aí com, entre soja, farelo e óleo, quase 102 milhões de toneladas já embarcados esse ano. O ano passado era 79 milhões no mesmo período, então veja a diferença aí, muito grande. E o recorde histórico de exportação anual de soja, farelo e óleo foi em 2018 com 101,6 milhões de toneladas. Então nós já superamos o recorde histórico e ainda temos 2 meses e meio ainda de embarques aí de soja, farelo e óleo. O grão aí nós estamos com 86 milhões e meio de exportação. O ano passado era 64,5 milhões e o recorde histórico de exportação do grão foi em 2018 também com 83 milhões e meio. Então, veja, nós já estamos com 3 milhões de toneladas a mais que o recorde histórico anterior. Então, isso é fator aí que se vendeu muito, o mercado interno aí, a indústria deixou escapar o grão e agora a corrida é para importar alguma coisa ou talvez recomprar algum navio aí que possa ficar aí no mercado brasileiro. Então, essa briga, isso vai deixando o mercado interno firme, né, João? Então, hoje a soja nas indústrias de 160 a 165 reais e talvez até acima. E se o vendedor pressionar um pouco, não tem produto e o pessoal precisa, o setor da ração precisa e automaticamente vai se valorizando cada dia mais, né? Isso é a soja disponível. A soja da safra nova é outra história. A safra nova tem mantido negócios aí na faixa 135 a 138 reais e está estável aí. Há praticamente uma semana não mostra muita mudança. Hoje levemente em alta a safra nova, porque Chicago aí carregando 10 pontos de alta ajuda um pouco o mercado da safra nova. Então, mas o mercado do grão disponível segue firme aí. Ninguém imaginava que chegaria em tais patamares e chegou porque não tem soja, né? Então não adianta dizer, se todo mundo deixasse para vender agora, o produtor estaria faturando mais. Se todo mundo deixasse para vender agora, o preço estaria 120, não estaria 160, 165, né? Agora vamos falar... Esse é o quadro da soja nacional aí. Sim, vamos focar o plantio, Vlamir, porque segundo o IMEA, claro que está chovendo, né? Lá no centro do Mato Grosso, como falei, leste do Mato Grosso também está recebendo chuvas, o Paraná não está, né? Sul de Goiás também está recebendo. Tem um canudo de chuvas, nós vamos mostrar já a formação, que é aquele corredor que vai de Minas Gerais, pega o leste do Goiás e pega o leste do Mato Grosso e a parte central ali da BR-163, onde o pessoal está plantando. Mas segundo o IMEA, Vlamir, apenas 8,2% do estado foi semeado, das áreas de soja do estado, contra quase 42% do ano passado. Isso que é atraso. E olha, eu estou dizendo em Mato Grosso que está recebendo chuva. Imagine o resto. É um super atraso, Vlamir? Olha, João, é um atraso grande, né? Porque hoje nós estamos aí a nível de Brasil com menos de 5% da safra plantada. Os estados que estão mais avançados é Goiás e Mato Grosso, que hoje, vamos dizer, hoje terça-feira, talvez estejam passando de 10%. Mas o normal desses dois estados era 40% no caso de Goiás e 45% em Mato Grosso, o plantio nesse momento no ano passado. E no restante do Brasil quase nada plantado, né? Porque as chuvas estão caindo em pancadas isoladas. Aqui no Paraná os produtores que plantaram com as primeiras chuvas agora estão vendo que secou o campo e
e as plantas estão morrendo, vão ter que replantar, então tem todo um problema nesse início de safra. Com relação à soja, ainda tem tempo para plantar a safra, porque dá para plantar nesse restante de outubro, novembro todo, ainda que se consegue atingir um bom potencial de produção. O gargalo principal agora começa a aparecer em 2 produtos. As áreas de algodão nessa soja plantada de agora em diante já são inviáveis, ou o cara lá no algodão do Mato Grosso, ele deixa a área sem plantar soja e vai plantar direto algodão lá na frente, ou opta por plantar um milho safrinha tardio já, porque também o milho safrinha agora em diante é todo aquele milho plantado depois do dia 25 de fevereiro em diante, começo de março. O estrangulamento principal agora não é o problema da soja, mas sim o milho que cada dia vai sendo jogado para frente, né, João? Isso é um obstáculo aí nessa situação de atraso de plantio da soja. O outro problema é que nem você citou, essas chuvas irregulares. Isso, no arranque inicial da safra, ele acaba sendo desfavorável, ele tira um pouco do potencial produtivo das lavouras. Se ela arranca com dificuldade, com germinação mais lenta, então já começa a se perder um pouquinho do potencial produtivo. E aí obriga o produtor a investir em tecnologia boa, né? Não dá para arriscar, é um ano de clima irregular. Quanto melhor a tecnologia, diminui seus riscos, né, João? Então é um ano de não vacilar com a soja. Então deixa eu aproveitar e também falar de milho. Eu já vou chamar os preços de Chicago aqui no Brasil e você já nos ajuda e comenta. Então vamos inicialmente ver o milho em Chicago. Está em leve alta, 1,75 cents de alta. O dezembro vale $4,07 por bushel. O março 4,12, o maio 4,14 e o julho 4,1425 lá em Chicago. E o milho aqui no Brasil, na B3, também está em alta, e alta boa, é percentuais, hein? Então não é centes não, é por cento. Então novembro R$ 79,81, com 2,45% de alta, base Campinas por saca de 60 quilos. Novembro, 79,81. Janeiro, 79,79. Março, 78,69. E maio, 73,20. Em Vlamir, eu tenho manchetes aqui do Notícias Agrícolas dizendo que já está buscando 80. Na B3, provavelmente hoje ou no máximo amanhã, ela vai bater os 80, João, porque a oferta de milho escasseou também. A exemplo da soja, a comercialização avançou bem, mesmo que as exportações não estão num ritmo que se esperava, mas o milho está escasso, João. Então, os poucos que têm milho não querem vender, todo mundo segurando aí o pouco que existe para ser negociado. E o outro fator importante que a gente sempre comentou, estamos num período de pandemia, mas a pandemia ela fez disparar o consumo de muitos alimentos. E o setor de ração está trabalhando em carga máxima, vai bater recorde histórico esse ano de produção de ração. E automaticamente, se você bate recorde histórico de produção de ração, você bate recorde histórico de consumo de milho e de farelo de soja, que são os dois principais ingredientes da ração. E aí a procura por ambos aí está muito forte, né? O setor aí está exportando carne em ritmo acelerado, dá para ver que tanto boi, suíno aí estão com níveis patamares recordes de acumulado até agora. O frango anda num ritmo também bem forte da exportação, e isso precisa de ração. E aí as indústrias agora, nesse mês de outubro, elas estão correndo atrás do milho justamente para ter a matéria-prima para trabalhar esse restante de ano, e algumas querendo o grão aí já para atender aí o mês de janeiro, que vai estar escasso de oferta. Como houve um atraso no plantio da primeira safra, há problema de clima, as indústrias de ração estão preocupadas com o abastecimento aí do milho nos primeiros meses do ano de 2021 também. Por isso que o governo também tirou a TEC do milho, justamente para dar um fôlego para as indústrias poderem trabalhar com milho importado, principalmente o americano. Hoje não tem muita opção, é milho americano, porque é o mais barato que chegaria aqui. O milho ucraniano ou o milho da Rússia ficariam mais caro que o americano, o frete é mais caro para vir de lá. E o milho americano está em colheita, né? Na reta final de colheita também, já acima de 60%, mas tem boa oferta nos Estados Unidos. Mas nos cálculos de hoje, o milho americano chegaria a R$ 73 nos portos aqui de Santa Catarina. Então não chega barato. Ele até chegar na indústria é esse nível mesmo, João. É o mercado de R$ 80 na indústria ou no granjeiro. Nesse momento é essa posição aí que
que está chegando o milho. E é um nível que ninguém esperava também do setor. A sorte do segmento todo é que nós temos um bom volume do setor da carne na exportação, que também fatura em dólar, está tendo um bom faturamento, então dá um fôlego para o setor de ração e essa demanda forte de ração internamente vai manter as cotações firmes aí nesse restante de ano. O mercado vai chegando firme e agora a preocupação maior é com relação aí o que pode ser plantado de milho aí na safrinha que vem pela frente, né? Porque a soja sendo empurrada para frente vai estrangulando a janela do milho, né? E aí as rezas a promessa de produtor é que esse ano venha para frente, que alongue as chuvas lá para abril, maio do ano que vem, para dar condições aí de ter uma safrinha adequada para atender essa demanda interna e o Brasil seguir aí como grande exportador de milho, né? Duas coisas, eu chamo a atenção de todos para daqui a pouco uma conversa com o professor de agrometeorologia Paulo Centelhas, aqui da Exalc de Piracicaba, que ele vai nos falar sobre exatamente isso que o Vlamir está levantando aí, a situação da safrinha, o que fazer, né? Outra coisa, Vlamir, vamos fazer uma pauta para amanhã, porque nós estamos muito preocupados, claro, cuidando do agronegócio brasileiro, da economia brasileira, mas nós temos um estresse muito grande rondando os produtores que fixaram lá atrás. Vou pegar a soja, por exemplo, quando a soja chegou a 80, indo perto de 85, o pessoal começou vende, ninguém tinha certeza, não se faz mercado futuro, não se faz hedge, o pessoal vendeu. Só que vai ter que entregar soja a 160 sem ter, então vai ter que comprar. Mas isso eu vou deixar para a gente discutir com mais detalhes amanhã. Pode ser, Vlamir? Pode ser, João, pode ser. Tá certa essa pauta, não tá? Ela é tranquilo, realmente amanhã necessária. Conversamos sobre essa questão da comercialização, que teve negócios de milho da safra futura, que começaram com 80 até 120, então veja a diferença. Foi um ano bastante elástico em níveis de liquidação de posições, porque ninguém imaginava que iria escassear o grão e o mercado financeiro todo apostava que nós íamos trabalhar com dólar perto de 4 no fim do ano. Então, e agora nós estamos mais perto dos 6. Então, esse é o principal gargalo, né, João? Destrambelhou lá no interior, quer dizer, aqui no interior, né? Destrambelhou a relação do produtor com os seus compradores. Está muito ruim, a situação tem muita gente preocupada, o pânico está chegando, não é só por causa da falta de chuvas, não. É a comercialização que foi desaparelhada, não vou dizer mal feita, ela não encaixou. E o Vlamir vai trazer essa informação com mais detalhes amanhã. Combinado, né, Vlamir? Vamos em frente. Isso aí, João. Amanhã a gente comenta tudo também. Tem muita gente que fez contrato em janeiro, fevereiro e não conseguiu plantar ainda e não vai colher nesse período. Que pânico. E aí também é mais um obstáculo aí para os negócios aí no começo de 2021, né? Amanhã comentamos sobre isso aí. Muito bem. Muito obrigado, Vlamir. Né? Vamos em frente. Vamos ver agora os preços do trigo lá em Chicago. E na sequência, o Marcelo Debaco comenta o trigo aqui no Brasil. Então, em Chicago, na tela, alta de 2,25 cents por bushel, o dezembro a 6,29,25, o março 3 cents de alta a 6,29, o maio 6,28 e o julho 6,16. Aqui no Brasil é o comentário do Marcelo Debaco, do aplicativo The Broker. Marcelo, no ar. Mais uma vez aqui para o Tempo é Dinheiro, terça-feira, 20 de outubro de 2020, o mercado continua quente. Tanto o que a gente vê na bolsa lá no painel atrás, tudo verde, principalmente o trigo bastante procurado. Apesar de muita gente falar de estoques mundiais altos, a gente vê aí que, na verdade, a demanda tem sido muito forte. A situação de câmbio, as decisões americanas sobre o auxílio, o pacote, também favorecem essa balança cambial. Por outro lado, a gente pode ver também o mercado se aproveitar dessas altas para realizar algum lucro. A gente está falando aí de movimento técnico e não de movimento fundamental. No movimento fundamental, aqui a demanda continua quente, as entradas de trigo importado só podem ocorrer a partir de dezembro, até porque a Argentina não tem trigo antes disso. Talvez alguma importação de trigo americano ou de outra origem possa acontecer, mas mesmo assim nós não vemos trigo chegando nos portos abaixo de R$ 1.500 a tonelada. Isso aquece o mercado. Também o pessoal precisando cumprir contratos força um pouco a venda, o agricultor segura um pouco o que tem em casa, primeiro porque a colheita está sendo prejudicada pela seca, então a produtividade está baixa, e os vendedores têm medo de ficar com reais
uma vez que o câmbio está mostrando sempre essa força. Apesar de hoje estar caindo, nós tivemos uma valorização importante nos últimos 5 dias. Nessa semana teremos a participação da Rita no comentário em alusão ao mês do Outubro Rosa. Vamos esperar essa participação dela com ansiedade, pelo menos até sexta-feira ela vai dar uma palhinha para nós do nosso Departamento de Inteligência e Grandes Contas. Obrigado, pessoal, uma boa semana a todos e que venha a chuva. E que venha a Rita Debaco amanhã, vou ficar de olho, hein? Vamos ver, vou disputar, hein? Qual dos dois? Certamente os dois, né? Claro. E que bem, sempre lembrando, o The Broker é um aplicativo onde você tem as ofertas de vendedores e compradores, ambos os lados, online. Muito bem, preço do café no ar? Vamos ver o café em Nova York, em queda, né? O dezembro perde 1,27% a $1,04 mais 70 por libra peso. O março 1,0765, maio 1,0920 e o julho 1,1055 por libra peso em Nova York no contrato C de Colômbia, viu? Bom, vamos ver o café no Brasil, olha aí, agora a porcentagem no Brasil. A saca de 60 quilos em dólares, dezembro $112, perda de 1,54%. O março 113,55, 1,43%, setembro 118,35 e o dezembro 119,55. Continuamos na B3 para ver o preço do boi gordo na tela, preço do boi gordo, esse sempre em alta, em reais por arroba, outubro R$ 268,90, alta de 0,52%, o novembro R$ 283,60, dezembro R$ 282,90, janeiro R$ 273,85. Ontem o CPE indicou 264,30, alta de 0,25% para arroba, indicador Brasil, mas com base em São Paulo. Dito isso, notícias da pecuária no ar com Sérgio Braga. Roda. Doutor Sérgio, todo dia a gente faz a preparação para entrar no ar, você fala, é a mesma toada. Só que hoje nós tem uma pequena diferença, né? Aquela análise feita pela Scott, praça a praça, 32 praças, 16 estão em alta, Serginho? Pois é, João Batista, exatamente isso. 16 das 32 praças pesquisadas diariamente pela Scott Consultoria apresentaram alta nesta terça-feira, em plena segunda quinzena do mês de outubro, quando tradicionalmente o consumo diminui um pouquinho, os preços se acomodam para baixo, o que a gente está acompanhando é alta. Boa tarde, João. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Realmente, né, João? O mercado vem surpreendendo e é lógico que, tradicionalmente, isso acontece em todos os segundos semestres do ano aqui no Brasil, especificamente no mês de outubro até novembro. A gente vai acompanhar muitas altas aí pela frente, pelo que parece, pelos indicadores que a gente vem acompanhando, pela alta registrada, por essa alta que vem sendo gradual, dia a dia, e isso vem sendo registrado também dia a dia, segunda a sexta, aqui no Tempo e Dinheiro, para todos os que nos acompanham nessa edição e nas edições aí com a participação do mercado de pecuária. Mercado futuro, João, está aí, né? Você acaba de citar o vencimento futuro outubro, daqui a pouquinho sai do radar, né? Já praticamente o mês de outubro está sendo finalizado, as posições estão sendo renegociadas principalmente para o novembro, e é o novembro que fica no radar do investidor e principalmente daquele que vai travar preços lá na B3, a R$ 283,60, alta de 0,39%. O que representam esses R$ 283 hoje? Que o mercado físico certamente deve bater os 283,60 nas negociações já no comecinho do mês de novembro. Portanto, quem está fazendo hedge já está se antecipando a esses preços para garantir pelo menos os preços, as cotações futuras lá na B3. Ou seja, o mercado tem apresentado uma variação positiva, vai seguir assim, não dá para poder bater o martelo, o teto de quanto vai ser ainda nesse mês de novembro, vencimento futuro novembro agora. Alguns já falam em R$ 300 por arroba, né? Não é difícil que isso aconteça, mas só que a gente não pode bater o martelo, nem afirmar que isso vai acontecer. Pelo contrário, a gente vai passando as informações, vai acompanhando o mercado e com base nessas estatísticas, números, a gente fala exatamente isso. O fato é, hoje,
R$ 265 boi comum em São Paulo. Tem ágio para o boi China, padrão China, tem de R$ 7 até R$ 8. Isso vem acontecendo, portanto, aí o mercado tem pago ou tem acertado valores até R$ 270, em alguns valores do mercado China, aí, boi China acima de 270, chegando nos 280, mas calma lá, hoje o mercado segue com @boi comum R$ 265, R$ 266. Bom, e essas altas registradas pela Scott Consultoria, antecipadas aqui para gente, Pedro Braga pode colocar, inclusive, na tela 4 das praças pesquisadas, apuradas, começando pela referência de São Paulo, que tem aí São Paulo, Barretos, Araçatuba, R$ 261, @vista R$ 263 no aprazo, já descontados, hein? Norte de Minas Gerais, R$ 256, R$ 258 no aprazo. Sudoeste do Mato Grosso, R$ 242,50, R$ 244,50 no aprazo. Região Sudeste Rondônia, R$ 241,50 na vista, R$ 243,50 no aprazo. Tanto é que na chamada, até brinquei, fiz um jogo de palavras aí, né, para poder pensar um pouquinho o que está acontecendo nesse mercado. Parece aquele jogo de esconde mesmo, né, João Batista? Quem tem boi gordo, e se é que tem quantidade para poder oferecer para o mercado, está escondendo. E quem está procurando, né, a indústria, aí, principalmente os pequenos e os médios frigoríficos, não está encontrando. Ou seja, a escassez de oferta continua, apesar da entrada de animais de confinamento nesse segundo giro, que deve superar aí, até chegar a 8.211.000 cabeças, uma alta aí de 4%, 6% em relação ao confinamento anterior, diante desses preços praticados. Agora, o radar todo, João, fica para o ano de 2021. O que vai acontecer lá? O produtor já começa a colocar na ponta do lápis, fazer o planejamento para 2021. Querendo ou não, 2020 está já ficando para o retrovisor, João. Mas vou deixar uma pauta para você, Serginho, pelo seguinte: você também é um homem de informação, um editor, é um professor de jornalismo e está sabendo que a nossa economia está levando preocupação. A economia em estresse, possibilidade de inflação e possibilidade de menores recursos no bolso do povo brasileiro. Será que o cenário para a pecuária, diante disso, pode mudar? Eu deixo essa questão para você trazer para a gente amanhã. Lição de casa, portanto, Serginho. Confirmado, João Batista. Amanhã a gente traz essas informações em mais detalhes, fazendo algumas comparações aí para que todos possam entender. Quem está nos centros urbanos, né? E quem está no campo, na lida diária aí, já sabe. Mas a gente vai trazer essas informações amanhã. Combinado, João. Até amanhã. Muito bem, muito bom. Falou Sérgio Braga, um especialista em pecuária aqui do Tempo e Dinheiro. Agora nós vamos falar de meteorologia, falamos de dinheiro, agora vamos falar de tempo, vamos falar de meteorologia. Vou apresentar os quadros que nós normalmente apresentamos e, na sequência, um luxo, né? Vamos ter uma conversa com o professor de agrometeorologia, Paulo Centelhas, que vai estar conosco já está sendo chamado aqui pelo Skype para dizer o que pode ser feito mais à frente, porque as notícias não são favoráveis para o plantio, infelizmente. Então vamos ver inicialmente o tempo lá fora. Eu estou vendo aqui na minha janela uma chuva ameaçando, né? Mas não vem, deu umas garoas. A gente fica decepcionado, um calor ontem à noite, não está fácil e eu preciso saber como é que está a previsão com os serviços da Climatempo no ar. Nesta terça-feira, áreas de instabilidade vão predominar sobre o Brasil e a circulação dos ventos vai favorecer a formação de nuvens muito carregadas, principalmente sobre parte do sudeste e centro-oeste do país. A previsão é de sol forte, ar seco e nenhuma chuva no norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, no noroeste do Pará, oeste do Amapá, no centro-leste do Tocantins, no centro-leste do Maranhão, no Piauí e Ceará, centro-oeste do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, extremo-oeste de Alagoas, em Sergipe, no centro-norte da Bahia. Chove de forma passageira no leste de Santa Catarina, litoral do Paraná, no oeste do Rio Grande do Sul, na região de Salvador, no leste de Alagoas, de Pernambuco, da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Na região de Rio Grande, deve apenas garoar. Já a previsão para o sul de Mato Grosso, norte de Mato Grosso do Sul, centro-sul de Goiás e do Espírito Santo, centro-norte paulista, grande parte do centro-sul e oeste de Minas Gerais, para a região de Vitória da Conquista e de Ilhéus, é de chuva frequente e predomínio de céu nublado.
Nas demais áreas do Brasil, o sol vai aparecer forte pela manhã e chove em forma de pancadas entre a tarde e a noite. As pancadas vão ocorrer a qualquer hora do dia, intercaladas com períodos de sol no Acre, no norte de Rondônia, na região de Corumbá, de Campo Grande, na região de Presidente Prudente, no sul e leste paulista. No centro-leste do Tocantins, leste do Maranhão, centro-sul do Piauí e do Ceará, oeste da Paraíba, de Pernambuco, norte e noroeste da Bahia, a umidade relativa do ar vai chegar em níveis entre 21% e 30% nas horas mais quentes do dia. Tem alerta para temporais no centro-oeste do Acre, extremo-sudoeste do Amazonas, no sul de Mato Grosso, centro-sul de Goiás, no centro-norte de Mato Grosso do Sul, do estado de São Paulo, em grande parte do centro-sul e oeste de Minas Gerais e no Distrito Federal. Já em praticamente todas as outras áreas da região sudeste do país, centro-oeste da região norte e no centro-norte e leste do Paraná, tem risco de chuva com até moderada a forte intensidade, que pode vir acompanhada de raios e de rajadas de vento. A mínima prevista em Curitiba é de 16 graus e a mínima é de 25 graus em Porto Velho, Boa Vista e São Luís. A máxima prevista em Belo Horizonte é de 22 graus e a máxima é de 40 graus em Teresina. Muito bem, vamos rodar o programa Cosmo, que já está aqui nas minhas costas, e depois o professor Paulo Centelles vai entrar e vai comentar com suas previsões. Muito bem, olha, amanhã, portanto, as chuvas continuam, a umidade continua sobre Minas Gerais, você vê aí o corredor formado com o noroeste do Mato Grosso, são as regiões que estão recebendo chuvas. No dia 24 há uma tendência de umidade também chegando aqui no sudeste, 25, as chuvas aqui pegam o Paraná, pega São Paulo, chuvas fortes. Dia 26, 27, aí sim, chuvas generalizadas aqui no sudeste, está todo vermelho o mapa, né? Portanto, daqui uma semana, chuvas fortes no sul, Paraná, São Paulo e o sul do Mato Grosso. Está aí essa tela que você está vendo, mas só para a semana que vem. Por enquanto, as chuvas estão isoladas, irregulares, manchadas quando a gente vê o cenário nacional. Temos chuva, assim como eu disse, nesse corredor do Mato Grosso, o noroeste do Mato Grosso está com umidade de até 80%, portanto o plantio lá pode correr normalmente. Quem faz esse levantamento é o professor Paulo Centelles, da Agrimet, lá de Piracicaba, que está conosco aqui pelo Skype. Professor, muito obrigado pela sua presença conosco aqui no Tempo e Dinheiro. Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês. Bom, professor, é fato, todo mundo está percebendo, né, vivenciando essa irregularidade nas chuvas, o atraso muito sensível, e o senhor acaba de dar uma entrevista aqui para o Notícias Agrícolas dizendo que só semana que vem, conforme a gente acabou de mostrar aí nesse programa Cosmos do IMET. O senhor confirma isso, né, professor? Realmente, esse está sendo aqui um semestre bastante difícil para os agricultores brasileiros. A irregularidade das chuvas ela é generalizada, ela não está concentrada numa única região. A gente agora começa a ter esse corredor de umidade, como você mencionou, chegando aqui para as regiões sudeste e parte também do oeste do Mato Grosso, como você mencionou também, o pessoal já conseguindo iniciar os plantios ali, mas grande parte do Brasil ainda com uma disponibilidade de água no solo muito irregular, fazendo com que haja uma tensão muito grande com relação aos plantios. Então vejam que enquanto a chuva não regularizar, qualquer plantio que seja feito nessas condições que a gente chama de plantio no pó, isso corre um risco muito grande de ter que se fazer o replantio mais para frente. Então a gente tem observado essas condições bastante distintas do que é o normal para essa época do ano, que a gente já teria aí a estação chuvosa se estabelecendo. Pois é, a estação chuvosa, a umidade, conforme a gente acabou mostrando, o senhor disse assim, olha, para plantar bem, acima de 60% de umidade no subsolo. Isso é a única condição que está boa no Brasil, é o noroeste do Mato Grosso, a sua informação da Agrimet. E o Goiás, ali um trecho de Goiás, o Minas Gerais, 60%, dando uma certa condição, mas chuvas boas só semana que vem. O problema é o estado do Paraná e também o Rio Grande do Sul. De modo geral, o sul do país. Porque lá no Paraná, né, o plantio foi liberado dia 12 e muita gente foi no pó. E agora não tem jeito, né, professor?
Realmente, assim, o agricultor ele tem duas opções. Ou ele arrisca fazer o plantio no pó e esperar pelas chuvas, e obviamente ele tem que se basear em termos da previsão do que vai ocorrer com as condições meteorológicas, ou ele aguarda a vinda de boas chuvas para que eleve a umidade do solo e garanta o estabelecimento das culturas. Então, lógico, arriscar é sempre a primeira opção, ele fica torcendo pela chuva e a gente sabe que nem sempre as previsões de tempo elas conseguem confirmar o que elas projetam. Então, muitas vezes ele arrisca porque havia uma previsão de que a chuva iria vir, a chuva não vem e aí muitas vezes há necessidade do replantio, o que para o produtor é uma perda muito grande. Então, o que a gente tem visto no Brasil, indo do Rio Grande do Sul, passando por algumas poucas regiões onde a situação está um pouco melhor, como no sul do Paraná, sul do estado de São Paulo, onde já choveu um pouco. Como você mencionou, algumas regiões do Mato Grosso do Sul, ali, região de Ponta Porã, também com uma situação um pouquinho melhor. O noroeste do Mato Grosso, também numa situação melhor. Mas quase todo o Brasil, grande parte das áreas, com baixa disponibilidade de água no solo, inclusive o Mapitoba, onde o pessoal está aguardando também por chuvas para que sejam iniciadas as atividades dessa próxima safra. Então, sempre tem que se prestar muita atenção no que está acontecendo para que se possa tomar decisões aí mais seguras. Nós temos uma tela aqui que o senhor nos mandou da sua assessoria, a Agrimax, falando do armazenamento relativo de água no solo. Veja aí, um quadro, claro, todo mundo já sabendo que o vermelho é baixíssima qualidade de água, o azul é mais de 80%, portanto, nessas regiões o plantio está sendo recomendado. Agora, os demais no Brasil é esse cenário que o senhor nos relatou, né, professor? Sendo que o amarelo é extremamente preocupante, né? Na realidade, esse sistema, esse mapa que todos estão vendo aí, ele expressa o balanço hídrico, ou seja, as entradas menos a saída de água, entrada de água no sistema é chuva, saída é evapotranspiração. Então veja que a gente passou algum tempo atrás aí por altíssimas temperaturas, isso faz com que a evapotranspiração se acentue muito e o balanço hídrico fique cada vez mais negativo, fazendo com que a água saia do solo com uma velocidade muito grande, fazendo com que se atinja níveis muito baixos de disponibilidade, tanto para as lavouras que vão ser plantadas, ou seja, para o processo do plantio, mas nós estamos vendo aí no Brasil como um todo, principalmente na região centro-sul, um impacto muito grande nas culturas perenes, principalmente a cultura da cana-de-açúcar, café também sofrendo muito, e a cultura dos citros, principalmente aqui no estado de São Paulo, também sendo muito penalizada por esse período de estresse hídrico muito acentuado que a gente vem tendo e se prolongando desde o início de abril, que quando começou a cortar as chuvas e as chuvas começaram a ficar muito irregulares. Bom, aí o telespectador, né, professor, que está nos vendo, está dizendo assim, tá bom, João Batista, ok, professor Centelha, mas o que vai acontecer daqui para frente? O que a gente pode dizer? Bom, veja que assim, prognósticos climáticos, né, previsão de tempo de longo prazo é sempre muito difícil de acertar. Então, a gente costuma trabalhar com previsões de tempo de no máximo 15, 20 dias, né, que tem um grau de confiabilidade aí que a gente sabe bem, principalmente nesse período de transição, variando aí de 70% a 80%. E a partir daí a gente aposta nas previsões climáticas. O que significa isso? Bom, em função do que está acontecendo lá no Pacífico Equatorial, com um fenômeno chamado El Niño Oscilação Sul, né, que esse ano está sendo manifestado pela sua fase fria, que a gente popularmente conhece como Laninha. Então, nessa condição de Laninha, o que predomina aqui nas regiões centro-sul do Brasil é que as frentes frias acabam passando rapidamente, muitas vezes desviando para o oceano, e isso gera chuvas irregulares, principalmente no sul do país. O estado do Rio Grande do Sul já está sofrendo com isso, Santa Catarina, oeste de Santa Catarina também e parte do Paraná. Então vejam que o prognóstico que a gente tem em termos do que vai vir para frente é de que na região mais ao sul do Brasil é um ano muito difícil, mais um ano muito difícil, sendo que a safra passada também foi um ano de El Niño, mas com uma cara de neutralidade, em que houve um veranico muito intenso na região, principalmente no noroeste do Rio Grande do Sul. Mas nessas áreas, então, como eu mencionei, elas sujeitas ao evento da Laninha, faz com que a situação seja bastante crítica. Nas demais regiões, há uma expectativa muito grande
de que a partir do mês de novembro as chuvas já se regularizem e a partir daí as culturas vão ter boas condições para se desenvolver. Mas então, aí nós estamos com esse atraso aí, o pessoal está vendo a janela se estreitando, a janela da safrinha. Qual é a recomendação que o senhor tem para os produtores, professor, no caso específico do milho, safrinha? Na realidade, João, a gente tem que analisar a situação que a gente tem na mão. Então, veja que ao atrasar a janela da soja, consequentemente, nós vamos empurrar a janela da safrinha também para frente, do milho safrinha para frente, ou milho segunda safra, como preferirem. Então, o que acontece nessa situação é que ao empurrar o milho para fora da janela ideal, que é principalmente por volta do mês de fevereiro, ao jogar para março ou um pouco até mais para frente, o que acontece é que, se a gente for na região centro-oeste, a cultura vai ter boa parte do seu ciclo ocorrendo já quando a chuva vai começar a cortar, ou seja, diminuir os níveis de precipitação, o que é preocupante em termos de produtividade. E se for no caso do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul, a gente já começa a empurrar a cultura para uma época onde a probabilidade de ocorrência de geadas é maior. Então, de qualquer forma, se o agricultor, mesmo atrasando a safra da soja, tiver a intenção de entrar com milho safrinha, o que a gente recomenda é que optem por cultivares de ciclo mais precoce, justamente para encurtar o ciclo. A gente sabe que isso vai diminuir o potencial produtivo, porém, livra a cultura, em parte, de sofrer com os estresses climáticos que podem ocorrer durante o inverno, que seria seca no centro-oeste ou geada, acompanhada também de seca, muitas vezes, no Paraná e no Mato Grosso do Sul. Então, portanto, milho safrinha, material precoce. Professor Paulo Centelles, muito obrigado pela sua participação. Esperamos ter o senhor mais vezes aqui no Tempo e Dinheiro. Ok, João. Prazer estar com vocês aqui e sempre que precisarem, a gente está à disposição. Vamos em frente. Muito obrigado pela sua participação. Muito bem. Então, por isso, mais do que nunca, a agricultura sustentável agora com o Frederico Olive. Nós estamos discutindo, né? O Fred levantou uma pauta, uma polêmica do bem, dizendo assim, mas e nas terras quentes, como fazer a cobertura? Então, é o assunto da agricultura sustentável com o apoio da Indutar no ar. Frederico Olive. Olá, João Batista, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, 20 de outubro, aqui em nosso espaço do programa Tempo e Dinheiro. Para falar de agricultura sustentável, vamos exibir mais um trecho da entrevista que eu realizei com José Eduardo Cismeiro, da AproSoja do Paraná, para debater o assunto da melhor palhada para se fazer uma cobertura do solo realmente eficiente. Ele comenta, inclusive, se estamos fazendo o plantio direto correto sobre essa palhada que nós temos hoje, da resteva do plantio anterior. Então é isso que nós vamos trazer hoje em pauta aqui no programa Tempo e Dinheiro. Tá certo, João? Amanhã tem mais, vamos em frente. O plantio direto que está sendo feito no Brasil hoje, então, não é o plantio direto que você acredita que seja perfeito? Não, de maneira nenhuma. Nós fazemos tudo para o plantio direto. Você não revolve a terra, você usa os herbicidas corretamente, você tem só que você não tem a palha, que é o principal do plantio direto no meu modo de ver, porque sem essa palha você não vai ter essa flora, né, da terra, você não vai ter minhoca. O interessante seria você ter minhoca em toda a extensão da sua área que você planta. Isso quer dizer que a terra está viva, que você tem micro-organismo que vai fazer essa simbiose com a planta. Então, eu acredito que se os pesquisadores conseguissem desenvolver uma planta que nos desse isso, que nos desse essa cobertura, que nos desse essa palha, que durasse mais tempo, principalmente nessas regiões do Brasil, que é a maioria do Brasil, seria essencial. Em algumas regiões do país, faz-se o consórcio de palhadas de milho com braquiária, por exemplo. Você tem essa experiência de que essa poderia ser uma possibilidade? Existe já há muito tempo, muitos produtores eles plantam o milho junto com a braquiária. Isso é uma coisa que já se desenvolveu, já tem gente que está com uma expertise grande nisso, principalmente nas áreas mais arenosas, né? Qual o problema que eu vejo nisso? Você, às vezes, tem a competição da braquiária com o milho. Então, tem que ser uma coisa bem técnica, tem que escolher a braquiária correta, você tem que modificar a sua máquina,
para poder semear a braquiária juntamente aí com o milho. Você vai ter que fazer uso de um herbicida para segurar essa braquiária, para que ela não se desenvolva tanto e atrapalhe o milho. Então, são vários fatores. Então, o que seria o ideal para o produtor, seria não plantar a braquiária junto com o milho. Você plantar o milho, tratar do milho, cuidar do milho, e quando você tirasse o milho, você entrasse com essa braquiária, ou com esse capim, ou às vezes até uma leguminosa, não sei o que seria, mas entrar com essa cobertura e que ela, dentro desse período de 70, 80 dias, ela se desenvolvesse para poder nos dar essa palhada para a soja, porque aí existem coisas que a gente poderia agregar. Vamos supor que isso acontecesse, que a gente no futuro conseguisse desenvolver isso, os pesquisadores, é claro. Então, é bem isso que o José Eduardo Cismeiro colocou. Os pesquisadores estão sendo chamados, claro, pelo Fred, para debater aqui no Tempo e Dinheiro qual a melhor leguminosa, enfim, qual o melhor mix de cobertura para oferecerem nas várias regiões do nosso país. Essa é a nossa intenção de fazer um debate do bem. Certamente amanhã a gente vai trazer a posição do Dr. Rafael Fuentes, lá do Paraná, do Iapar, que é um dos líderes, né, desse movimento da agricultura sustentável. Então, será uma contribuição muito importante a fala do Dr. Rafael Fuentes aqui para a agricultura sustentável com apoio da Indutar. Indutar que fabrica o Katrina para que possa fazer essa cobertura. É a inovação da máquina, da tecnologia para as coberturas na agricultura sustentável. Dito isso, vamos para Brasília, hora da política. De olho em Brasília, com Renato Dias. Renato, boa tarde. Boa tarde, João. Renato, ontem nós focamos o que aconteceu, o avanço do socialismo cercando o Brasil, e demos destaque ao que aconteceu no Chile, onde chegou-se ao cúmulo de ter incêndios em igrejas, queimaram igrejas, né? Torre de igreja caindo, mostramos isso. Mas por incrível que pareça, meus amigos, parece que foi somente nós aqui do Tempo e Dinheiro que demos destaque a essa coisa estúpida, essa tragédia, essa imagem marcante. E ninguém deu bola, Renato? Muito pouco destaque, João. A gente não vê a repercussão que deveria ter, né? Quando é algo relacionado a outras religiões, a repercussão é muito maior. E o Bolsonaro, o João, cantou a bola sobre isso naquele discurso dele na ONU, né? Se a gente lembrar, quando ele fez aquele pronunciamento, muitas pessoas até criticaram, dizendo que ele misturou religião no meio da conversa e tal. O que ele falou? Ele falou sobre a cristofobia que acontece pelo mundo, que é justamente o ataque aos símbolos das igrejas, a toda a simbologia aí cristã, principalmente do Ocidente, né? A gente vê muita coisa acontecendo na Europa, teve aquele incêndio esquisito também da catedral lá em Paris, a Notre Dame, e agora as manifestações, entre aspas, da extrema esquerda no Chile, também botando fogo e saqueando as igrejas, né, João? Tem até um tweet que o Bolsonaro fez hoje, que ele relembra esse discurso dele na ONU. Eu passei para o Pedro para a gente poder dar uma olhada. Está no ar, Pedro. O Renato. Pois é, ela denunciei a existência de grande perseguição aos cristãos ao redor do mundo, a cristofobia. E aí hoje as igrejas incendiadas no Chile por grupos de esquerda. E outra coisa que é interessante, João, que acontece, é como a imprensa noticia, né? Quando noticia. Então tem um exemplo também aí da diferença de manchetes, eu também passei para o Pedro, uma do UOL falando em relação a um protesto de uma mulher que colocou bacon nas portas de uma mesquita. A religião islã não come, né, esse tipo de alimento, né? Então o bacon seria ali uma ofensa aos adoradores do islamismo, e aí ele coloca como crime de ódio, é a manchete. E, para dar a notícia lá do Chile, ele coloca que manifestantes encapuzados incendiaram a igreja durante protesto em Santiago. Olha a diferença de tom. Um é um crime de ódio, uma coisa terrível, e no outro são apenas manifestantes fazendo protestos. Nós temos poucos jornalistas e muito ativistas atuando na comunicação, né, Renato? Exatamente isso. Então, tem que ficar de olho porque
é tudo, quando a gente fala em teorias da conspiração, né, o pessoal fala que a gente tem muita imaginação, mas não, a gente está vendo acontecer aí, e a esquerda é atacar a igreja, atacar esses valores, é uma das estratégias que eles têm para, enfim, tomar o poder, ter toda a narrativa aí de que o Estado que tem que tomar conta de todo mundo. Então isso faz parte desse tipo de estratégia, João. E nós destacamos também ontem que não foi mera coincidência os Estados Unidos se reunirem com o Brasil, né, para formar uma relação de comércio bilateral, né, entre os dois países, que não vai ser agora, começou agora, foi dado o start, vai ser ao longo de 5 anos, segundo os especialistas, mas nós teríamos com isso não só uma relação de comércio, mas também uma relação de defesa contra o avanço do socialismo. Você entende também assim, Renato? Entendo, João. Hoje foi a assinatura desse acordo, né, de facilitação aí de comércio entre o Brasil e os Estados Unidos. A gente comentou que em volta aqui do Brasil o socialismo avança, né? A Bolívia teve lá a vitória do aliado do Evo Morales, a Argentina, a gente está vendo o que está acontecendo. E a Argentina, João, falando do Covid, né? Porque as notícias que chegam aqui hoje, a Argentina ultrapassou a Suécia em termos relativos aí do número de mortes. Então, em relação ao total da população, mais gente morreu na Argentina do que na Suécia. A Suécia que não fez lockdown, não fez nenhuma daquelas medidas restritivas, foi muito criticada na época, e enquanto que a Argentina teve a quarentena mais longa do mundo, né, que afetou tanto a economia, e agora a gente vê também que a saúde não foi preservada. Então eles tiveram o pior dos mundos. Fecharam tudo, não puderam fazer comércio, não puderam fazer nada em relação à economia, e não adiantou nada porque o vírus chegou da mesma forma, inclusive agora tendo um dos piores índices de todo mundo, a Argentina, que é comandada pelo poste da Cristina Kirchner, o Alberto Fernandes, João. Venezuela nem se fala, então o Brasil se aproximando dos Estados Unidos é uma maneira aí de tentar segurar esse avanço pela América Latina, e vamos ver se a gente consegue estender essas boas relações, né? E a mídia de esquerda, incrível, né? A Folha de São Paulo, por exemplo, também o Estadão, reconhecendo com informações técnicas de que o tal do isolamento, né? Esse fica em casa, só serviu para prejudicar ainda mais a economia dos países, se não aumentar as mortes por causa do Covid, e o Bolsonaro dizendo que se tivesse deixado para ele o controle, o comando, o enfrentamento do Covid, teríamos menos mortes, Renato. Pois não sei se eles vão dar o braço a torcer assim fácil, né? A coisa está muito politizada. Agora a questão da vacina, que é a grande polêmica, se é para ser obrigatória, se não é para ser obrigatória. O Dória quer tornar a coisa obrigatória aqui em São Paulo. E falando em Dória, acabou de sair uma notícia, João, que ele teve os bens bloqueados pela Justiça aqui em São Paulo, 29 milhões de reais bloqueados do Dória por uma ação de improbidade da época que ele é prefeito aqui de São Paulo, né? O Ministério Público acusou o governador de ter feito uma autopromoção com o programa Asfalto Novo, que era um programa de recapeamento das ruas aqui de São Paulo. 29 milhões de reais bloqueados pela Justiça do João Dória, uma notícia fresquinha aqui que acabou de sair. Só para a gente aproveitar aí um trecho de um vídeo que eu passei para o Pedro também, João, do Bolsonaro negando aquele boato que surgiu que o Rodrigo Maia poderia ser ministro no futuro, né? Quer dizer, na verdade, ele nem negou e nem confirmou. Ele disse, olha, não posso comentar o assunto, porque isso é um grande boato, o pessoal solta aí uma notícia na mídia, eu tenho que ficar lidando com isso. E ele comentou sobre isso, a gente tem um vídeo curtinho sobre isso, que ele falou hoje de manhã, ali na saída do Alvorada, João. O que acontece? É muita fofoca que faz o tempo todo. Daí na imprensa uma semana falou, Lauro Jardim, um jardim de mentiras, né? Daí falou que eu tinha negociado com o Rodrigo Maia um ministério para ele, e com apoio de outros ministros, etc. Se eu respondo não, tá, o Rodrigo vai perguntar, não posso ter opção? Se eu falo sim, o outro vai falar, por que o Rodrigo Maia? Então é só fofoca, não interessa se responda sim ou não. Tá? Rodrigo Maia é chefe do Executivo, chefe do Legislativo, tá? E vai continuar sendo tratado da minha parte como chefe do Legislativo, com todo o respeito que ele, o Alcolumbre e agora o Fux merecem. Renato, é bem isso, mas a população entende esse monte de fofocaiada que tentam desestabilizar o governo, né, Renato? Eles vão soltando. O Lauro Jardim é o mestre disso, né? O grande fofoqueiro do Planalto, ele que soltou aquele boato na época do Temer, né? Que o Temer havia comprado o silêncio do
do Eduardo Cunha, que foi aquela questão do Joesley, que acabou com a reforma da Previdência lá na época. Ele fez essa nota, passei para o Pedro também, que é a articulação para Rodrigo Maia virar ministro. Então é sobre essa nota que o Bolsonaro está comentando. Ontem também ele soltou um boato que uma família do Brasil tinha mandado 50 bilhões de reais para o exterior. Olha o tamanho do dinheiro, né? 50 bilhões de reais para o exterior, que foi desmentida. Na verdade, os 50 bilhões estavam vindo para o Brasil, era completamente o inverso, né? E o Ciro Gomes, até quando saiu a primeira notícia, falou, tá vendo? O Bolsonaro e o Paulo Guedes estão acabando com a economia. Agora que a notícia é o inverso, eu queria ver se ele vai elogiar, né? O governo e a gestão da economia aí, porque era o inverso do que o Lauro Jardim tinha falado. Enfim, João, vamos aí convivendo com esses boatos, a fila vai andando e amanhã a gente começa a sabatina do Cássio Nunes, do novo ministro do STF, lá no Senado, e hoje que aquele senador do dinheiro na cueca pediu licença para se afastar do cargo, para poder se defender. Vamos ver se o Senado vai ter moral para avaliar ali a reputação ilibada do futuro ministro do STF com essa história toda de senador com dinheiro na cueca, né? Fica meio esquisito. Ok, Renato Dias, muito obrigado pelas suas informações. Volte amanhã, mais informações de política no site politicos.org.br, onde está o ranking dos políticos, que é uma edição do Renato Dias e da sua equipe. Mais informações de política, portanto, amanhã. E para encerrar, a nossa frase do dia fica a mensagem do Mark Twain. É mais fácil enganar pessoas do que convencê-las do que foram enganadas. Mas os fatos vão aparecendo um dia depois do outro, então as pessoas vão perceber, pô, fomos enganados. Avisamos. Ok, voltaremos amanhã com mais informações para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais, mas bem informados do meu Brasil. Tempo e dinheiro amanhã. Muito obrigado. Viva o Brasil e vamos em frente. Um oferecimento Indutar.